Na Roma antiga, o pão era muito mais do que um alimento básico. Ele era fundamental para a dieta das pessoas de todas as classes sociais, desde os plebeus até a elite. Os romanos tinham a habilidade de transformar o pão simples em algo sofisticado. E eles não se limitavam a farinha e água. Na verdade, os romanos adicionavam a variedade de ingredientes e utilizavam técnicas criativas para tornar o pão mais saboroso e interessante. E nesse vídeo vamos ver alguns dos ingredientes e métodos inovadores que os romanos usaram para elevar o pão a um novo patamar. Primeiro, o hambúrguer romano. É claro que na Roma antiga não existia o hambúrguer como nós conhecemos hoje, só que havia pratos que se assemelhavam ao hambúrguer. Os romanos preparavam uma mistura de carne moída ou picada com especiarias chamada isícia aumentata. Essa receita é descrita em um livro de receitas de um homem que se chamava Apício e que viveu no final do Império Romano. As receitas para a isícia aumentata incluem misturar a carne moída com ingredientes como pimenta, vinho e outros temperos. A mistura era então moldada em pequenas formas como hambúrgueres e depois cozida. Em algumas receitas, a mistura de carne era envolta em uma espécie de casca feita de pão, criando uma combinação de carne e pão que lembra a um sanduíche. Além disso, os romanos também preparavam outros pratos à base de carne, como salsichas e almôndegas. Embora o hambúrguer como conhecemos não existisse na Roma antiga, a ideia de combinar carne com pão é uma tradição culinária muito antiga. Segundo, o trigo egípcio. Igual a hoje, os pães feitos em Roma não eram todos iguais. Havia uma hierarquia clara, determinada pela origem e pela qualidade dos grãos. Os grãos importados do Egito, por exemplo, eram os mais valiosos e respeitados. Esse trigo egípcio, conhecido por sua pureza e pela produção de pães brancos, era cuidadosamente armazenado nas prateleiras dos padeiros, um lugar reservado apenas para os melhores produtos. Os pães feitos com trigo egípcio e com outras farinhas finas eram considerados os mais refinados e consumidos pelas elites romanas. Eles eram chamados de panis mundus, e a farinha desse pão era peneirada várias vezes para garantir uma textura suave e leve. Havia também o panis secundarius, que era um pão de qualidade intermediária, feito com uma farinha que tinha sido peneirada, mas não tão fina quanto a usada para o panis mundus. Ele era mais acessível e consumido por uma parte significativa da população. E por fim, havia o panis sordidus, que era o pão mais barato e consumido pelas classes mais baixas, como escravos, trabalhadores e os mais pobres. É interessante que esse pão era o preferido do imperador Augusto, mesmo ele podendo desfrutar dos melhores alimentos de Roma. O pão sórdido era feito com uma farinha misturada com grãos de qualidade inferior, como farro e espelta, resultando em um pão mais escuro e menos refinado, mas que era essencial para a alimentação das massas. Terceiro, selo no pão. Uma das coisas bem interessantes que se colocava no pão romano vendido nas padarias era um selo do padeiro responsável. Essa era uma marca que garantia a qualidade e a autenticidade do pão que ele produzia. Esses selos funcionavam como uma espécie de assinatura, permitindo que as autoridades rastreassem a origem de qualquer pão de má qualidade ou adulterado. Essa responsabilidade era levada a sério e havia funcionários públicos encarregados de registrar e monitorar a produção de pão. Embora qualquer pessoa pudesse teoricamente fazer pão em casa, na prática isso era muito raro de acontecer em Roma. Fazer pão envolvia um processo complexo que exigia habilidade e havia também riscos significativos, especialmente o perigo de incêndios. As casas romanas, muitas vezes feitas de materiais inflamáveis, podiam facilmente pegar fogo com fornos inadequados. Por essas razões, a maioria dos romanos preferia levar seus grãos a padeiros profissionais. Os padeiros transformavam o grão em pão e cobravam uma pequena taxa pelo serviço. Quarto, acompanhamentos e molhos. Na mesa romana, o pão frequentemente vinha acompanhado de figos, uma fruta que tinha um lugar especial na dieta dos romanos. Os figos, consumidos tanto frescos quanto secos, eram um complemento perfeito para o pão. Textos antigos e inscrições, como os encontrados em Pompeia, mostram que os figos eram frequentemente associados ao pão. Também há evidências de que pães romanos eram acompanhados por frutas e outros produtos para melhorar o sabor e a textura das refeições. Além disso, os romanos tinham o costume de mergulhar o pão no vinho ou em molhos,
uma prática que podia ocorrer tanto em banquetes sofisticados como também entre as legiões romanas. Quinto, a levedura. O uso da levedura não era entendido pelos povos antigos, ele só foi entendido cientificamente por volta do século XIX. Mas, mesmo sem entender, os romanos já faziam uso da levedura nos seus pães. Nas ruínas de Pompeia, foi encontrado um pão que estava prestes a assar. A erupção foi tão repentina que o padeiro, como muitos outros, não teve tempo para escapar. Ele morreu no local e o pão que ia ser assado ficou preservado pela lava. Esse tipo de pão era conhecido como panis quadratus e era um pão circular com cerca de 30 centímetros de diâmetro e 10 de altura, que lembrava uma roda. Esse pão era um dos mais vendidos pelos padeiros e era especialmente popular nos mercados. Devido ao seu tamanho, os vendedores o cortavam em pedaços menores para vendê-lo em porções mais acessíveis. Para que esse pão chegasse a esse tamanho, os padeiros romanos deixavam separada uma grande porção de massa depois de ter amassado e esfarelava com água morna e mel. Essa massa era a levedura, e daí que vem a origem da palavra levedura, que significa deixar de lado. O pão sem essa massa assava sem crescer. Plínio o Velho descreveu o processo da levedura. Ele disse: "Hoje em dia, preparamos a levedura da mesma farinha que usamos para fazer o pão. Isso é feito preparando a massa, mas sem adicionar sal. Mais tarde, ela é fervida até ficar com a aparência de um mingau grosso. Separamos e deixamos a massa descansar até engrossar." O calor da padaria acelerava o processo da fermentação, e as bolas de massa dobravam de tamanho em cerca de 1 hora. Esse crescimento era cuidadosamente monitorado pelos padeiros, pois era o que conferia ao pão a sua textura final. Os padeiros romanos eram mestres em aproveitar todos os recursos disponíveis. As sobras da massa da semana que eles não usavam a levedura eram utilizadas para fazer biscoitos para cães, que eram vendidos como uma fonte adicional de renda. Sexto, a cobertura dos pães. Os romanos tinham um cuidado especial com a preparação dos seus pães, e as coberturas desempenhavam um papel importante para realçar o sabor e a aparência deles. Antes de assar, eles cobriam a crosta do pão com uma camada de ovo batido, o que conferia um brilho dourado e uma textura crocante após o cozimento. Além disso, para melhorar o sabor do pão, eles salpicavam com uma variedade de sementes e especiarias, como gergelim, isopo e erva doce, que acrescentavam um sabor aromático. Por fim, a massa era achatada e moldada em sua forma final. A modelagem não era apenas uma questão de estética. Cada formato de pão tinha uma função e um público específico. Os padeiros romanos precisavam ser habilidosos em moldar a massa, garantindo que cada pão tivesse o tamanho, a forma e a densidade adequados para sua finalidade. Inclusive, Plínio o Velho descreve os diversos tipos de pães que eram vendidos, cada um com um nome. Dentre esses havia o pão de ostra, o pão bolo, o pão pressa, que podia ser feito rapidamente, e o pão fino, que era assado em uma caixa fechada de metal. Antes do amanhecer, as padarias romanas já estavam em plena atividade. O interior das padarias era um ambiente caótico, com o calor intenso dos fornos e o som constante do trabalho. A cada meia hora, mais ou menos uma dúzia de pães era produzida. Esses pães, ainda quentes, eram rapidamente levados para a frente da loja, onde eram cuidadosamente acomodados em prateleiras separadas por tipo e qualidade. Já nas primeiras horas da manhã, uma fila começava a se formar na entrada da padaria. Vigias que tinham terminado seu turno, operários prestes a iniciar o dia de trabalho e escravos encarregados de comprar pães para seus senhores eram alguns dos clientes regulares da padaria romana. Já nas legiões romanas, os soldados também tinham acesso a diferentes tipos de pão dependendo da sua posição e circunstâncias. O panis militares castrenses, ou panis cibários, era o pão padrão para a maioria das tropas, feito de uma farinha mais grosseira e escura, resultando em um pão denso e pesado. Esse tipo de pão era uma escolha prática, pois podia ser facilmente armazenado e transportado durante longas campanhas. Para os oficiais e soldados de alta patente, havia o panis militaris mundus, uma variedade de pão mais refinada feita com farinha branca. Esse pão era reservado para ocasiões especiais ou para aqueles que ocupavam posições superiores dentro do exército. Quanto custava o pão em Roma?
O fornecimento de trigo e o custo do pão afetavam diretamente a vida dos cidadãos romanos. O trigo, que era a base do pão, era fornecido pelo Estado como um direito de todos os cidadãos romanos. Para garantir que todos os habitantes, desde os plebeus até os aristocratas, pudessem ter acesso ao trigo, o governo romano criou um sistema de distribuição. Só que, como a população era vasta e o fornecimento de trigo limitado, apenas uma parte da população era sorteada para receber o trigo de graça. A distribuição de trigo envolvia acordos complexos com agricultores locais e tiranos de cidades próximas, bem como a resolução de problemas de escassez. Quando o fornecimento de trigo não era suficiente, o edil, que era um oficial responsável por questões urbanas, tinha a obrigação de comprar e distribuir trigo para a plebe. O governo romano mantinha um controle rigoroso sobre o preço do pão. Estima-se que o custo de um pão simples na Roma antiga poderia ser algo em torno de 1 assários, que era uma moeda de bronze. No entanto, em épocas de crise, como durante guerras ou crises agrícolas, o preço do trigo subia e isso encarecia o pão. Além disso, havia pães mais elaborados e caros, feitos com ingredientes melhores, que poderiam custar mais. Um pão fino, feito por exemplo com trigo egípcio, poderia custar cerca de 2 a 4 asses, que era 2 a 4 vezes o preço do pão comum. Uma guilda dos padeiros, que era uma associação poderosa que representava os seus interesses, tinha influência significativa sobre as decisões políticas relativas ao preço do pão. Essa associação ajudava a negociar acordos com o Senado e a garantir que os padeiros pudessem operar de maneira lucrativa enquanto o preço do pão fosse justo para a população. Assim, fica claro que os pães romanos eram muito mais do que simples alimentos. Eles mostravam a sofisticação culinária do Império Romano. Desde o pão mais simples, consumido pelos soldados, até as variedades mais sofisticadas para as elites, os romanos tinham um talento especial para transformar o pão comum em algo realmente especial e saboroso. Então, se você gostou de conhecer mais sobre esse assunto, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e de se inscrever no nosso canal. Eu vou deixar aqui do lado uma outra sugestão de vídeo para você assistir. A gente se vê no próximo vídeo.